Fala galera, tudo beleza? Hoje, Márcio Rodrigues, estou aqui com literalmente meu irmão, meu brother Bruno. Estamos hoje aqui para fazer aquela Galera, resenha que vocês estão acompanhando aí a respeito do nosso pós-jogo, né? Da nossa seleção de ontem. Muita expectativa em cima da estreia do nosso técnico Carlos Ancelotti. Carlo Ancelotti, na verdade, né? Que é o nome correto dele porque é italiano. E galera, antes de começar a resenha, pedir para vocês não deixem de se inscrever, dar o like e, por favor, também comentem aqui. Cada um de vocês é importante a opinião aí, então deixe seu salve. Não gostou da opinião ou gostou, coloca aí pra gente saber aí o que que vocês estão pensando também. Fechou? Bruno, vamos lá, cara. 0-0, um joguinho bem meia boca pela expectativa. O que que você achou aí em primeira mão pra galera? bom, eu não participei, mas eu vi o pré-jogo que vocês fizeram, achei as opiniões bem legais. E minha opinião é que eu não tinha expectativa alta pro jogo. Achava que era um jogo difícil, um jogo bem físico e que o Brasil ia apresentar algumas limitações. Eu gostei do que eu vi, achei que teve uma melhora. Já mostrou uma melhora razoável defensiva. Eu vi no pré-jogo que você pontuou muito o Alisson, né? E acho que o Alisson não ajudou a mudar de opinião ontem, assim, porque dos lances que eu vi, teve uma saída de bola lá, que ele catou borboleta, quase saiu o gol do Equador. Enfim, eu acho que ele precisa crescer junto com o Ancelotti e não mostrou muito confiança, não deu para confiar muito no goleiro. De resto, eu acho que foi ok. Também vi que o Richarlison deixou a desejar e volta a pontuar o que vocês falaram, em questão de centroavante, a gente precisa de um cara que faça gol, que não erre, não falhe. No geral, o empate não dá pra dizer que foi ruim, fora de casa, no Equador, com pressão de torcida, com o time físico deles. Mas a gente precisa pontuar mais, precisa fazer mais com pouco espaço curto de tempo. Então, é, a impressão que eu tive é que já teve uma melhora e não era uma partida que o Brasil ia ganhar de goleada ou ia deitar. Ia ser isso aí mesmo, difícil, acabou sendo empate, infelizmente. Bom, o Jeff tinha ainda a expectativa de uma vitória. Eu ainda falei ontem que ia ser 1-1, mas Eu acho tava que ainda expectativa de empate também. eu acho que ainda superestimei o jogo, né? Cara, eu assisti o jogo, então talvez com um pouco mais de propriedade. São muitas coisas pra gente poder falar, vamos tentar pincelar aqui para não estender muito esse chiclete, né? Vamos assim dizer. Mas primeiro, pegando pelo que você colocou, o Alisson não foi o responsável por nenhum tipo de falha crucial, não comprometeu o jogo, também não foi testado para isso, então é meio que uma. Eu daria para ele uma nota 5,5 porque não comprometeu, mas também não foi exigido, então hoje não tem muito o que falar dele. Eu acho que continuo com a mesma opinião em relação a ele. Acho pouco provável que ele me convença ou alguns outros torcedores da seleção de que ele vai ser o nosso goleiro da Copa. Mas minha bronca não é com ele, né? Eu tenho muitas considerações aí pelo que eu vi ontem. A começar, vamos falar da escalação, né? Do lado deles, o Félix Torres ficou no banco. Acho que o técnico tem mais juízo que o Dorival. E eles vieram com o time, a maior parte, né, ou foi base, ou ainda tem até alguns jogadores que recentemente estavam jogando no Independente Del Valle, alguns da LDU, mas a base deles realmente é uma seleção muito coesa em relação a essa questão da base dos clubes que formam esse selecionado equatoriano. O único que realmente é um pouco mais conhecido foi o Alan Franco, é um volante, joga no meio-campo, joga no Atlético Mineiro. Aliás, ele foi bem participativo o jogo inteiro, foi bem acionado, jogou bem, gostei do futebol que ele trouxe para a equipe dele. Mas, começando primeiro pela seleção, já falamos do goleiro. Da zaga, de novo, não tem muito o que falar, né? Foi uma zaga que não foi muito exigida, porque a linha defensiva do Brasil ficou muito recuada, né? Então, com isso, ficou muito compacto a linha do meio de campo com a linha defensiva, e o jogo foi aquilo que já se esperava. O Equador tentando buscar furar essa defesa nossa brasileira. Só que, assim, eles têm muita velocidade, mas eles não têm tanta ainda, tanta técnica, né? Vamos assim dizer, comparado com outras seleções, não estou nem falando do Brasil. Então, falta para eles talvez aí alguns degraus, né? Vamos assim dizer, para eles poderem conseguir melhorar essa questão de ataque. Mas é um time muito bem treinado pelo argentino lá, estilosão lá, ele que treinava o Defensa e Justiça, né? Então, assim, é uma seleção muito bem treinada. Acho que eles vão muito bem nesse final de eliminatória e, óbvio, vão chegar na Copa aí talvez com. Talvez, se for essa classificação deles, acho que é a melhor classificação da história. Então não é à toa, a gente não jogou também com qualquer seleção, né? Foi Tá em uma. segundo, né? Hoje estava, né? Agora caiu, porque está acirrado mesmo a ponta da tabela. Mas a defesa voltando, então não foi. Mas gostei muito do Wanderson, cara. É um cara de muita força física. O Wanderson, na verdade, foi lateral direito, né? Mas foi uma grande surpresa. Mil vezes melhor ele do que o Danilo. Muita força física, disposição. Acho que, se não me engano, ele jogou o jogo inteiro, não cansou. Tava muito calor, né? Não foi na altitude o jogo. Eles resolveram mandar dessa vez não em Quito, mas em Guayaquil. O que ajudou o Brasil, porque talvez se fosse na altitude seria mais difícil para Com a certeza. seleção.
né? Fazia muitos anos, inclusive, que a seleção equatoriana não mandava o jogo em Guayaquil, mas foi escolha deles. Então, é melhor para nós que não sofremos com altitude. Mas gostei do Wanderson, o Marquinhos e o Alex. Eu gostei mais do Alex, que foi um zagueiro que jogou pelo lado esquerdo da zaga. Foi muito seguro. Marquinhos também foi, diga-se de passagem. Mas continuo com a resenha que eu já fiz no outro episódio. Então, quem quer saber o que eu penso do Marquinhos, assim como do Alex, já falei um pouco, é só olhar o episódio anterior, galera. E na lateral esquerda, o Alexandre não comprometeu, mas ficou um pouco abaixo do que eu esperava dele, porque já conheço um pouco mais, né? Um cara que jogou na Juventus, então assim, tem uma experiência muito maior no apoio principalmente. Mas defensivamente ele foi muito bem, foi muito perfeito. Inclusive cobriu várias vezes ali a dupla de volantes da seleção, da nossa seleção, então eu gostei dele. Você quer falar uma coisa da defesa aí, Bruno? Se você quiser também já pegar o gancho, que senão eu vou falar de todos os jogadores e eu não quero atropelar ninguém aí. Não, Vamos lá. não, eu gostei da defesa. Eu fiquei com essa ressalva mesmo com o Alisson. Pelo menos os lances que eu vi, eu achei que ele chegou a falhar em um, que eu não esperava que ele falhasse, mas eu acho que até mesmo o apoio do Alexandre, eu acho que foi um alinhamento até do Celotti. Eu acredito que ele entrou um pouco mais com a parte defensiva. Então acho que não teve tanta liberdade para apoiar. Mas eu gostei, concordo com o que você falou. É, realmente o Marquinhos foi bom, mas o outro zagueiro foi melhor, sim. Mas o Marquinhos é aquilo que eu falei. O que me preocupa é que a gente tem que pensar em Copa do Mundo, né? Até o próprio Vinícius Júnior ele deu uma entrevista no final Uhum, para a organização, né? Para a Conmebol, e sempre aquela uhum. conversa, né? Sempre politicamente correto, né? Então é aquele discurso treinado. Mas é o que ele falou. Ele sabe que a seleção vai classificar, então ele falou que ia tentar fazer um final de eliminatória do melhor cenário possível para chegar bem na Copa. E é isso que a gente tem que pensar. Você acha Exato. mesmo que o Marquinhos pegando a nata da seleção, das seleções do mundo, né? Hoje, a nata do futebol, será que realmente ele tem nível hoje para segurar uns caras aí, né? Não vou ficar falando nomes, mas assim, a gente está acompanhando, né? Por exemplo, para não falar que eu não falei nenhum nome, pega um Yamal, Espanha. Você acha que o Yamal Sim. não vai deitar em cima do Marquinhos? Meu, vai passar o trator. Por quê? Porque não é um cara que tá voando. Mas do Marquinhos a Uhum. gente fala depois, né? A parte boa da seleção, que foi o que você falou que você gostou de algumas coisas, assim como eu também gostei, cara, foi a volta do Casemiro, assim, é impressionante Sim. como então parece Nossa. assim, então Diniz, Dorival, então toda a galera, então, pô, não é possível que tava todo mundo, é que a gente fala, né, a gente levanta suspeitas nas convocações, mas não é possível que por mais que o pessoal viu que o Casemiro troca de clube nesses anos, né, sai do Real, foi pro United, mas, cara, continua sendo o Casemiro, que na seleção sempre foi bem. Ele nunca Uhum. foi mal na seleção. Então não tinha como tirar ele dessa base que foi trazida da última Copa. E a volta dele, cara, foi uma grata surpresa. Gostei. Óbvio que talvez ele também sentiu um pouco, talvez, do cansaço por causa do jogo. Teve uma ou duas disputas ali que ele acabou errando. Mas sempre muito seguro, muito firme. E no geral foi bem. Eu daria para mim ele foi o melhor em campo. Daria Eu para concordo. ele uma nota talvez 5,5, 6, porque a seleção não passa disso mesmo. E assim, o lance só não dou uma nota maior para ele, porque teve a bola do nosso jogo foi uma bola que o Vinícius Júnior no segundo tempo veio pela esquerda e conseguiu fazer a criação do espaço, né? Avançou até a linha de fundo e colocou por dentro. O Gerson num corta-luz muito, muito inteligente, né? Uhum. Deixou Condizente com o livre. futebol. Deixou livre, ele bateu, só que ele quis chapar e colocar ela, ao invés de chegar com um pouco mais de força, né? Porque o goleiro também dos caras não foi testado em nenhum momento, né? Eu acho que O daria, ele, chute eu achei que foi bem aquém, né? Se ele tivesse forçado um pouquinho, né? Mas eu foi acho um que o lance goleiro bonito. Eu acho que o goleiro aceitaria, entendeu? O Bruno Guimarães também me surpreendeu, porque eu não gosto, não acho que ele é um volante para jogar na nossa seleção. Acho que ele é um cara de futebol meio mediano. Inclusive, preferiria talvez ter começado até com o Andreas Pereira. E acabou sendo essa troca que ele fez no final do jogo. O Andreas Pereira jogou pouco tempo, nem dá para avaliar. Mas o Bruno Guimarães foi um cara muito firme, correu o jogo inteiro, foi muito bom. Eu não tenho nenhuma crítica para tecer nele, não. Na verdade, justamente porque talvez eu não tinha tanta expectativa em cima dele, ele acabou até sendo surpreendente. Mas continuo achando que o Casemiro foi o cara do jogo, assim, né? Não sei o que que você acha do Bruno Guimarães, como é que ele foi, porque É, eu, eu, não- eu eu, já não- eu não. não gosto muito dele. Eu não gostei muito da partida dele, assim, acho que foi ok. Eu espero sempre mais dele pela expectativa que eu tinha antes, quando ele foi pro Newcastle e pela idade. Eu não sou fã dele, eu acho que ele podia ter correspondido mais na seleção. No clube, uma coisa, na seleção, outra. Ontem foi ok, não comprometeu, fez a formação tática lá. Eu acho que o time foi muito bem taticamente, acho que tem que ser elogiado isso. Não foi um jogo primordial, mas deu pra ver que cumpriram. O Casemiro é o melhor do jogo. Não só a gente falando, vendo o jogo, né? Eu admito já que eu não cheguei a ver o jogo e os melhores momentos eu acompanhei, mas os comentários gerais é que realmente é o que você falou. Por que que o Casemiro não voltou antes para poder fazer um trabalho mais sólido ali? É muito estranho. Ele nunca fez um erro, uma falha ou alguma coisa. Ele não deve ter problema de convivência, então realmente os treinadores começam a mostrar que tinham que ser trocados. Não era para estar ali, né? O Dorival não era para estar ali, o Diniz não era para estar ali, a gente perdeu tempo até nisso. Até em peças que a gente poderia ter trabalhado, lapidado melhor, a gente perdeu tempo, cara, com isso. Então foi É, legal, uma grata surpresa.
assim, o que não torna menos preocupante a nossa situação de seleção, Sim, como total, seleção. total. Porque, assim, se o Ancelotti conseguiu melhorar, pelo menos tudo bem, foi só um jogo, vamos ter agora um jogo em casa, que vai ser uma outra Sim, referência. Mas se, olhando os jogos fora de casa, que é o último jogo a gente tomou de 4-1, exato. a gente conseguiu fazer com o Ancelotti melhorar, né, o nível de jogo, e a gente conseguiu empatar. Então, assim, olha que eu olho o Ancelotti anos-luz à frente de Diniz, até Uhum. falei isso no outro episódio, não dá nem pra comparar com o Diniz, com o Dorival. Cara, não dá pra comparar, assim, seria falar. Sei lá, não vou nem colocar um exemplo aqui porque não me vem nenhuma cabeça. Tamanha a diferença de currículo. Até eu sou fã do Ancelotti, acho que é o melhor técnico hoje em exercício no planeta. Sim, Mas você vê, concordo. com tudo isso que eu tô falando, a gente empatou 0-0. Então é realmente um pouco preocupante. Mas eu acredito que a gente tem a chance aí, e com esse cara, talvez a gente consiga melhorar isso aí no geral. É, Aí depois a gente vai falar do Gerson, que também foi outra grande surpresa. O Jeff falou Uhum. também que ele tinha que jogar na posição do Flamengo. Eu achei que ele jogou mais realmente como o jogador, né, do Flamengo. Acho que o Ancelotti deve ter visto isso, e colocar ele na posição correta, né? Porque Verdade. quando você coloca ele mais recuado, ele perde um pouco da capacidade técnica, né? E apesar de ele também marcar razoavelmente bem, né? Não acho que não é um marcador, pelo contrário, acho que ele marca bem, mas ele também tem muita velocidade, muita explosão, passe, ele finaliza bem. Então eu realmente acho que ele tem que jogar como central, até um pouco ali mais avançado, aparecendo mais na entrada da área, que foi o que ele fez ontem no corta-luz, de maneira Sim. muito, muito, muito inteligente pro Casemiro, né? Ele colocou o Andrei Santos, que jogou mais tempo que o Andrés. Eu acho que primeiro que eu não teria tirado o Gerson, né? Salvo se ele reclamou de algum cansaço, alguma outra coisa. E eu teria colocado o Andrés Pereira no lugar do Bruno Guimarães e deixado o Gerson. Mas ele colocou o Andrei. Foi pouco tempo também, mas a princípio parece que é um cara que tem uma boa qualidade física, né? Um porte físico em relação à força mesmo. E joga num clube também, que joga na França, então assim, não dá para avaliar muito, né? A gente não é scout Hum. ainda, né, de inteligência para poder saber a ficha de todos os jogadores. Mas do que eu vi ontem, prefiro não colocar em avaliação para não queimar o cara, né? Agora sim, já partindo para o ataque, eu vou te passar essa bola também aí. Não, já pode Cara, passar aí para pro ataque. para mim, não era jogo pro Estevão. Para mim. É. E vou falar por que antes de passar para você, porque que eu acho que não é jogo para ele. Primeiro, se não me engano, ele já foi convocado antes, eu posso estar enganado, mas assim, ele ainda está nas primeiras, para não falar a primeira convocação. Começando o jogo, foi a primeira vez que ele foi convocado, que ele começou jogando uma partida pela seleção principal. E, cara, eu acho que o Esteves tem que ter muito cuidado com ele, pra gente não queimar etapas e às vezes colocar o Uhum. cara numa rabeira. Ele tem talento? Óbvio que ele tem talento. Ele vai ser, inclusive, no meu ponto de vista, melhor do que o Endrick, né? Por vários motivos técnicos, né? Mas, assim, eu acho que ontem não era jogo pra ele. Porque, assim, ele tem feito uma temporada regular no Palmeiras. Mas hoje, se você falar que o Estevão hoje é o cara que tá voando, talvez seja o melhor time do Palmeiras, o melhor jogador do time do Palmeiras, talvez não. Aí você fala assim, você é louco, o cara tá destruindo o Palmeiras. Sim, mas você vai ver que ele não tá muito fora do nível de todos os jogadores. Então, todos os jogadores hoje do Palmeiras, o que forma o Palmeiras um time forte e competitivo nos últimos anos é o coletivo, é a regularidade do coletivo. O Abel sabe trabalhar isso muito bem. É, não Mas é o um jogador, Diniz, né? não é um jogador, né? E, aliás, volto a falar, nos últimos anos todos esses anos que o Abel tá, né, talvez raro uma outra exceção, né? Que nem cabe colocar aqui agora, mas nunca teve um jogador que destoou do coletivo a ponto de fazer todo mundo falar, cara, esse cara não tem como ficar fora, esse cara não tem como ir pra seleção. Nunca teve isso. E o Estevão, ele se destaca um pouco mais por ser uma promessa, né? Não tem como negar o talento dele. Mas você nunca vai ver ele se desgarrando muito assim em relação à regularidade do que ele vem apresentando dos demais jogadores do próprio elenco, né? E talvez o que ele se destaca, talvez hoje olhando para o elenco do Palmeiras, é porque o próprio time do Palmeiras talvez, né, tá tentando manter a régua ainda alta mais essa temporada, mas eu vejo, por exemplo, o próprio Veiga também, que não vem jogando Hum. muito bem, eu escuto isso de palmeirenses, tá? Então não é uma Uhum. análise somente da minha parte. Então, por tudo isso, eu não vejo que ele chegou assim, não, o cara tá voando a ponte de pô, tem que colocar ele para jogar. Eu acho que caberia talvez num segundo tempo, colocando ele com o time adversário mais cansado, mandar ele para cima Exato. dos caras. Agora, desde o começo, é a única coisa que o Ancelotti tentou fazer, e eu não concordei muito, entendeu? Não, eu concordo. Eu acho que o Estevão, apesar de ser titular, né, tá destaque do Palmeiras, na seleção é diferente. Não dá para ter o meu patamar, não dá para testar ele do jeito que está sendo testado. Eu acho que seria, não sei, o Rafinha, talvez, O Rafinha fazer tava um. suspenso, né? Sim, por isso que exatamente não colocou. Provavelmente o próximo jogo não vai ser o Estevão titular, acredito eu. Eu acho que foi um teste que ele fez. O Estevão foi bem ok, eu acho que ele foi abaixo, na verdade, né, do resto da seleção. Não teve destaque, não teve uma jogada dele que, ai, caramba, quase. Já o Vinícius Júnior, eu acho que teve uma mudança simbólica já na postura e no jogo, assim. Dá pra ver que o Ancelotti vai melhorar alguns jogadores por já conhecer, e o Vinícius Júnior acho que é um deles que vai melhorar na seleção. Ele estava bem mais desenvolto, bem mais confiante, foi pra cima, tentou articular jogadas, criou, né, algumas jogadas que
se o Casemiro tivesse analisado bem, essa é uma baita jogada dele, teria sido gol. Então o Vinícius Júnior, acho que do ataque foi o destaque mesmo. O Estevão Forquei e o Richarlison, como eu já falei antes, eu não gostei mesmo. Eu acho que ele não tem que estar ali, não é para ser convocado. Não achei legal a convocação e não achei legal o jogo dele. Não tenho birra com ele, acho que deve ser uma pessoa muito legal, é muito carismático. Mas eu acho que tinha que sim ser o Pedro. Igual vocês falaram, o centroavante melhor brasileiro que tem hoje é o Pedro, tinha que ser testado ou uma outra formação, o Richarlison ali. Tomara que melhore, né? Que o Ancelotti consiga fazer ele crescer. Ele já rendeu alguma coisa no ataque, mas hoje não. Eu acho que se fosse outra peça, Pedro ali, talvez a gente tivesse ido com a vitória, até inclusive. A respeito ainda da questão do Estevão, né? Por que que eu falei que eu acredito que não era sobre, não era jogo para ele, né? Porque para mim, na minha visão, era jogo pro Antony. Hum, Pra mim era jogo pro Antony. Por tudo que o Antony fez nessa temporada, né? Lá no Betis, sim, troca de clube, né? Foi jogar numa outra liga. Ah, a liga que ele foi jogar é mais fraca que a Premier League. Tudo bem, isso é discutível, mas não apaga o que ele acabou levando até uma decisão de Liga Europa, né? Um uhum, time que sabemos que não é nem perto do alto escalão europeu. E o futebol que o Antony vem apresentando foi um futebol realmente bem diferenciado comparado com os demais. Então, por esses quesitos, né, por essas questões aí que eu abordei do próprio Estevam, para mim, eu acho que era jogo pro Anthony, acho que o Carlo Ancelotti ele verdade. falou nesse sentido. Agora, para a próxima partida, provavelmente volta o Rafinha, que hoje realmente é o dono da posição. E aí talvez eu não Uhum, tenha um outro problema que eu já falei com o Jeff no outro episódio. Porque qual que é o lado que o Rafinha joga? É o esquerdo. Qual que é o lado que o Vinícius Júnior joga? Esquerdo. Então, assim, é, um dos dois vai ter que ir para direita. E aí a gente vai ver como é que vai se portar a seleção, que vai pegar um Paraguai que ganhou ontem do Uruguai e tá hoje, né, se não me engano, em terceiro ou segundo lugar na eliminatória. E é um time, um time que a gente tem que ganhar, né? A gente pensando na tabela, a não, gente tem vai que ter ter que ganhar. vitória, tem outra opção. Então vai ser no Neoquímica Arena aqui em São Paulo. Então vai ser um jogo interessante, mas é só colocando aqui para mim, eu queria destacar isso. Para mim, o jogo ontem era pro Antony, ele sequer entrou em campo. Eu acho que isso foi um desperdício de um cara que vem pedindo passagem. Ele preferiu colocar o Martinelli, que também acho que até foi melhor que o Estevam, um pouco que eu vi ele jogando, entendeu? Mas aí eu vou tentar entrar já pegando também a questão do Richarlison, do Vinícius Júnior, do Matheus Cunha. O Vinícius Júnior para mim ainda é muito abaixo, nem sombra do que ele fez, no Real Madrid, ou faz ainda, né? Porque é um jogador referenciado. Mas é incrível, e isso é que eu acho mais preocupante. Como que o nível de jogador, o nível do nosso ataque, ele hoje é um nível, ataque nível. Não estou falando analisando o que cada jogador entrega nos clubes, Uhum, tá? Porque se a gente sim. for analisar nesse sentido, a O gente que vai ter uma produz outra hoje, né, na visão. seleção. Meu, se a gente for, eu vi o jogo, então assim, se a gente for analisar o nosso ataque, ele é muito preocupante. Nosso ataque hoje, ele não vai fazer nem cosquinha nas defesas mais arrumadas da Europa. Então assim, a gente tem velocidade, talento, é discutível, acho que não é uma seleção que tecnicamente, já falei isso várias vezes, não é uma seleção tecnicamente falando que vislumbra nem de perto aquelas que a gente tinha. Eu acho, por exemplo, a seleção que eu vi jogar e foi no ataque, né? Talvez aqui tinha um cara que era diferenciado, que era o caso do Romário, mas se você olhar os convocados, era melhor do que essa. Então, tirando o Romário, não tem nem como comparar, né? Porque não tem nem metade de um Romário hoje na nossa seleção. Foi a seleção mais fraca, digamos assim, que ganhou um título. E hoje o nosso ataque é muito veloz, mas, cara, é impressionante. Porque eu vi os lances, cara, é impressionante como. Primeiro, a gente tem que destacar duas coisas aqui quando a gente vai falar do jogo, né? A parte defensiva e a parte ofensiva do time do Ancelotti. Defensivamente falando, foi uma partida excelente da seleção. Porque em nenhum momento o Equador teve próximo de fazer o gol, salvo uma situação ou outra que acontece mesmo durante o jogo. E assim, então, defensivamente falando, e talvez essa foi a grande mudança, a grande melhora, a gente viu um time mais seguro. Agora, ofensivamente falando, a gente não viu muita alternância, a gente viu mais disposição. Mas, cara, bola, a primeira e a segunda bola, em vários momentos do jogo, não ficava com a gente. Segundo, a hora que a gente tentava partir para cima da defesa deles com ela dominada, cara, a bola espirrava, o cara tropeçava, escorregava. Não é possível que o gramado tava tão ruim assim, pelo que eu vi. Então, assim, eu acho que falta ainda. Parece que a bola também queima um pouco no pé dos caras, dos nossos jogadores. E a gente precisa arrumar isso. A gente precisa de jogadores que tenham realmente consciência do que estão fazendo, mesmo com toda a pressão que é jogar na seleção brasileira. Mas que, cara, que pega a bola, pô, tenta criar alguma coisa. O único que tenta fazer isso ainda não tem conseguido, só nesse lance do corta-luz do Gerson, e foi ele que começou a jogar, foi o Júnior. É muito pouco para quem quer esperar alguma coisa numa Copa do Mundo. Né? E fora que, assim. Aí tem que ver o que o Ancelotti vai fazer. E aí é uma outra questão, outro conteúdo para pra outro episódio de podcast, né? Porque assim, se a gente for ter a consciência que então tá, realmente, hoje, eu tô pensando se eu fosse o Ancelotti. Hoje eu não tenho então o mesmo material humano que as gerações anteriores dessa seleção já me trouxe, né? Mais ferramentário humano. Então o que que eu vou fazer? Então primeiro eu vou fazer uma seleção cascuda, estilo uma italiana, né? Que sempre foi uma seleção que defensivamente foi muito forte. Então eu vou fazer uma seleção que não toma gol e a gente vai tentar trabalhar opções para a gente conseguir ganhar as partidas, seja por uma bola ou quando precisar fazer mais de um gol. Aí eu vou trabalhar a bola parada.
Porque também isso não teve hoje na seleção. Você não viu nenhum lance Uhum. que o Brasil buscou essa questão da bola parada. Né? Teve escanteios, mas assim, não é um time que a gente pode falar, não, o Brasil hoje ele tem como característica a bola parada. Né? O que a gente teria como característica é o facão, né? A profundidade, tentar ser mais vertical. Só que isso não aconteceu ontem porque a defesa deles também estava muito bem ajustada. E a gente também não tem esse camisa 10 que aí vamos também pensar que se vai ser o Neymar ou outro cara, não sei. Mas não temos também esse passador, e apesar do Casemiro ter tentado fazer algumas profundidades de bola com os atacantes, a gente vai ter que ver como é que vai ficar, porque se for trabalhar esse conceito do facão que eu falei, os atacantes hoje, hoje na nossa seleção, eles estão bem limitados. Então, assim, são muitas questões. Eu acredito que ofensivamente tem muito a ser feito ainda. Vamos aguardar o jogo de terça-feira. Sim. Vamos ter uma expectativa para ver o que vai acontecer. Mas, assim, a princípio é preocupante. Eu continuo preocupado, porque eu acho que o Ancelotti ele vai ter. O tempo dele é apertado, mas eu confio no currículo do cara para Uhum. melhorar alguma coisa. Na defesa eu sei que ele consegue, no ataque que eu não sei, entendeu? É, concordo em partes com você. Eu acho que é muito cedo, sim, para ter ele consertar as coisas. Eu acho que foi bom para ele ver. É a primeira partida que ele realmente viu ali como treinador. Com certeza ele viu, se não todos, muito do que você falou de erros e vai trabalhar isso. Eu acho que terça, espero, a expectativa minha para terça é maior do que ontem, não por ser em casa, mas porque eu acho que já vai ter uma melhora, já vai ter uma evolução, ele já vai querer ajeitar alguma coisa. O tempo é curto, mas eu tô otimista no sentido de ter alguma coisa, vai ser produzido alguma coisa, porque ele pegou a terra arrasada. Ele não tem jogado ensaiado. Acho que esse lance de bola parada que você falou de falta, eu acho que não é de agora, mas acho que os últimos dois Sim, treinadores não deixaram isso. A gente não tinha não tem um batedor, não tem jogadas ensaiadas de bola parada, não tem um cara que bate escanteio. O Neymar batia escanteio, né, muito tempo atrás, mas enfim, não era um lance perigoso. O Brasil não oferece perigo de nenhuma forma no ataque, essa que é a verdade, infelizmente. Não é uma seleção perigosa ofensivamente. Mas eu acho que vai mudar. Ele mostrou isso, principalmente no Real, que ele sabe jogar ofensivo. Eu acho que ele não vai quebrar a essência do Brasil. Não vai fazer um time cascudo, mas ele vai fazer um time mais forte na defesa e que saiba estar atacando. Mas precisa de tempo. A gente não tem. Vamos ver como é que vai ser terça. Se a seleção der uma resposta positiva, sinal que ele já está conseguindo trabalhar e encaixar um pouco melhor o trabalho dele, porque ele cada dia conta, né? Eu acho que é um cronômetro e não dá para ficar, mas ele precisa de tempo para trabalhar. E não tem, é isso que ele tem que fazer, não é opcional. Então ele tem que dar uma resposta já. Eu vi uma leve melhora já em alguns pontos, como eu falei, né, na seleção, mas eu acredito que terça é o X mesmo. Ele já teve um pouco mais de dias, viu a seleção jogando, deve ter visto isso que você falou em relação até mesmo ao Estevão, testou o Martinelli, talvez ele teste outros jogadores, mas a gente espera uma resposta diferente. Tem que ser vitória e tem, fora vitória, os 3 pontos, né? É um jogo diferente. O Brasil tem que jogar diferente. Não tá jogando, tem que jogar. Vamos ver. e dependendo dos resultados, o Brasil pode terminar essa rodada, pelo que eu estou verificando aqui, talvez até em segundo, porque o É, Equador, ele vai jogar, eu não sei com quem que ele vai pegar aqui agora, mas, por exemplo, o Equador hoje está em segundo, confirmando então a posição na tabela, é que eu falo, né, se for analisar a tabela, a gente empatou com o vice-líder da eliminatória, isso não é qualquer sim. coisa, mas é pouco para uma seleção brasileira, e hoje estão em segundos, estão 10 pontos atrás da seleção argentina, e a gente vai pegar o Paraguai, que hoje é o terceiro lugar. Então, assim, se o Brasil ganhar a partida de terça-feira às É, 21h45, e desculpa o cortar Equador você, não. mas é com o Peru na casa do Peru mesmo. O Equador pega É, que é eles lá. uma, que é uma seleção que não tem mais pretensão nenhuma, né? Uhum. Mas caso o Equador perca a partida para o Peru, o Brasil pode terminar até na vice-posição da eliminatória. Mas é o que eu falei, isso é irrelevante, porque chegar em primeiro Sim. ou chegar em sexto nessa classificação não muda nada, né? Porque Copa do Mundo é Copa do Mundo, não tem decisão em casa, fora, aí não tem, é diferente o É conceito, né? De sorteio você depois, ficar. né? Entendeu? E dependendo, pode até ser melhor você chegar em sexto, que, né? Enfim, Uhum. são situações que acontecem no futebol e que nem sempre a gente entende, só depois quando ergue o caneco. E volto a falar, a seleção continua sendo seleção, mas vamos aguardar. Eu acho que tem tudo para a gente conseguir aí uma vitória na terça-feira. E estaremos aqui de novo para fazer as devidas considerações e apontar Sim. para vocês aí o que a gente acha. Volto a falar. Defensivamente, eu acredito. Ofensivamente, difícil, hein? Acho que vamos ver os próximos capítulos dessa seleção aí. Certo? Bruno, quer falar mais alguma coisa, mais algum apontamento aí? Não, concordo. Expectativa de terça ter melhora. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar do trabalho dele aí e que a seleção jogue um pouco do que foi antes, né? É triste ver. Eu mesmo. Não consegui me programar para ver e a sensação de não perder nada é horrível. Eu queria estar aquela, eu queria estar aquela sensação de caramba, não vi o jogo, caramba, nossa, queria ter visto. Então, que seja esse jogo terça, eu vou ver, né? Vamos acompanhar, a gente vai estar conversando aí e vamos esperar aí o que o Carlito vai fazer. Eu queria só fazer uma última opinião aqui pro pessoal que comentar aqui depois aqui, o que que vocês acham. Cara, como é rançoso
como é horroroso, dá até ânsia, velho, escutar aquele Luiz Roberto narrar, cara. Nossa, não dá, cara, não dá. Eu acho que vou tentar ver se depois eu consigo assistir. Não sei porque tava na Globo também ontem, pela TV aberta. Porque, cara, que coisa horrorosa. Ele é muito rançoso, pessoal. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas não dá. É melhor que eu deixar no mudo a próxima vez, se for necessário. Porque, cara, um cara que não entende nada de futebol, parece que ele quer seguir os passos do Galvão, só que ele não é o Galvão. Ontem teve uma meia transmissão que ele começou a querer imitar, falar espanhol, que é a língua do Equador, terminou com o italiano, que é do Ancelotti, uma coisa horrorosa. Troquem de canal se vocês puderem, por favor. Verdade, Beleza? concordo. Pessoal, até a próxima. Salve, salve. Valeu, galera. Ancelotti, Tchau, tchau. bota o Anthony, rapaz. Vai por mim. Um abraço. Isso mesmo. Valeu. Abraço.